Olá, muito boa tarde a todos, pessoal. Estamos iniciando aí mais um fechamento do mercado. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro. Ao meu lado, Gustavo Cruz, nosso macroeconomista. Muito boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Pois é, essa última sexta-feira que a gente vai ter que trabalhar nesse ano, né? É verdade, a última Sexta-feira sexta-feira que do vem, ano. Natal. Sexta-feira depois, Ano Novo. Então, despedindo aqui sexta-feira de mercado junto do ano. Aproveitamos bastante. Espero que todos tenham aproveitado também. Mais de A um gente ano vai já que a gente tá junto aí, meu. Um ano já, né? fazendo aqui fechamento menos, né? Não, aqui na Na análise XP, juntos. sim. Mas, pois é, pessoal, se puder dar aquele ok aqui no chat, mandarem as perguntas, a gente vai tentar responder o máximo, né, de perguntas e dar aquele panorama do que aconteceu. Acho que semana que vem nem tem muito o que falar sobre a agenda, porque eu fui pegar a agenda agora à tarde e praticamente não teremos muitos indicadores econômicos para acontecer. Mas tem a parte do Levi, né? Então. Falando em Levi, então bateram na bolsa, chegou quase 4% de queda. Hoje, Gustavo, hoje o mercado aspas, horrível, cara. Ele abriu em gap de baixo e passou a tarde inteira lateralizado. Deu 4 horas da tarde e começaram a bater. O que eu tava vendo lá, sai Levi, não sai Levi, foi cogitado até o Jacques Wagner lá, o presidente, o ministro da Casa Civil, Isso. e agora estão falando de remanejar o Nelson Barbosa do Ministério do Planejamento pro da Fazenda. E aí, o que vai acontecer? Quais são os passos? Quais os impactos disso na economia ou não? Só pedir pra produção ver se tá tudo ok, porque ninguém tá. Ou pra alguém do chat falar se tá tudo certo. Só pra ter certeza que a gente tá no ar, confirmar aqui pra não. Bom, agora tá vindo. Agora sim. Então, o que a gente viu de nomes aí que tá repercutindo um pouco mal, né? Ontem a gente teve um evento no IPEA que o Nelson Barbosa, pra quem não sabe, ele é o ministro do Planejamento, e ele tem um viés um pouco mais para o que estava sendo feito no governo, no primeiro mandato da presidente Dilma. Ou seja, é como se voltasse um pouco às origens do que estava sendo aplicado pelo Guido Mantega. Então, por isso o mercado não gosta muito quando vem o nome dele, quando o nome dele fica um pouco mais forte. E ontem no evento, o que ele fez? Ele se confundiu e falou do Ministério da Fazenda. Aí depois ele se corrigiu e falou, não, o do Planejamento, como se ele trabalhasse no Ministério da Fazenda. Mas de qualquer forma, já surgiram muitos nomes, que nem a gente estava no ano passado também, e também falaram do nome do Jacques Wagner, que já foi ao vivo e já desmentiu. Também falaram do nome do Armando Monteiro, que é do Ministério do MIDIC, da Indústria, do Comércio Exterior, que talvez seja um pouco menos rejeitado do que o Nelson Barbosa, talvez o mercado gostasse um pouco mais desse nome. Mas, de qualquer forma, a gente teve diversas entrevistas em jornais e o Levi mesmo pronunciou. E já está meio que sinalizando que realmente ele vai sair e o governo está esperando só de um nome para não deixar um gap sem ninguém como ministro da Fazenda. E aqueles, entre aspas, aqueles boatos ou o nome que estava sendo cogitado do Henrique Meirelles? Eu acho que descarta, Pois né? é, né? Parece que o Meirelles não tá mais sendo tão cogitado, tão forte. O que a gente escuta até, inclusive, é que ele poderia estar fechado com o governo de um eventual governo do Michel Temer. Então, Caso isso é ocorra o que... impeachment. Isso. Tá. Mas realmente não falaram mais tanto dele, porque é um nome que tem desavenças históricas com a presidente Dilma. Então, sempre não colou muito bem essa história justamente por isso, né? Então, por que ela chamaria ele, que ela não gosta nem um pouco, para assumir? Mas o que a gente viu foi isso. O nome que antes era sempre associado ao Lula, aí surgiu uma informação de que teve uma reunião entre a presidente Dilma, o Lula e o presidente do PT, o Rui Falcão. E o Lula defendeu muito o nome do Armando Monteiro, a presidente Dilma e o Rui Falcão defenderam o nome do Nelson Barbosa, que é um escudeiro bem fiel à presidente Dilma. Tô vendo aqui, surgiram diversos nomes, até o Delfim Neto, exatamente, surgiu também. Mas tem a possibilidade dele, será, Guga? Acho mais difícil, acho bem mais complicado. Acho que realmente tudo indica que ela vai indicar um desses nomes que já estão no governo mesmo. Só remanejar, digamos assim. E começar a análise do Vamos, Ibov hoje. vamos. Antes de começar a análise do Ibovespa, a gente vai passar aqui pelo Ibov. Só passar um recado, segunda-feira é exercício de opção, tá, pessoal? Então o mercado tende a ficar um pouquinho travado aí também. Como o Gustavo acabou de mencionar,
A gente não tem uma agenda relevante para a semana que vem. E hoje acaba sendo a última sexta-feira do ano. Então vamos lá olhar o que o mercado pode proporcionar para a gente, o que nós teremos aí com possíveis oportunidades. Então, primeiramente, gráfico do Ibovespa na tela, o mercado hoje batendo muito forte na linha de... perdendo, tá na região de 44 mil pontos, tá? Fundo, faz um fundo interessante aqui, e agora o mercado tenta sinalizar um pivôzinho de baixa, tá? E ele tenta iniciar aqui a retomada para a tendência de baixa. Eu ainda fico um pouquinho cético com esse cenário, eu tenho aqui ainda uma linha de suporte no Ibovespa em 42.750 pontos, que é uma região de suporte importante, tá? Então, tudo bem, tá caindo forte, tá? Porém, não perdeu o suporte de uma maneira clara. Pô, Danilo, você tá de sacanagem, né? O mercado tá caindo quase 4%, você fala que não perdeu o suporte? Concordo que tá caindo, concordo que o viés é de baixo, os preços estão abaixo da minha média, porém, ele tá exatamente aqui. Se o candle de hoje... Cadê? Se um candle de hoje fosse um candle assim, fechando um pouquinho abaixo desse cenário, eu iria falar que ele confirmou um rompimento, tá? Porém, eu não descarto a possibilidade. Esse aqui é o menor fechamento do ano que a gente tem, tá? Porém, não foi a mínima cotação do ano. Ele está fechando essa daqui é a mínima cotação do ano. Ele está bem próximo dessa sinalização aqui, ok? Então vamos ficar atentos, ver como o mercado tende a se repercutir. Eu acredito que a gente pode monitorar bastante na segunda-feira. A perda, ó, isso aqui é uma barra ampla, tá? Abriu na máxima e tá querendo fechar na mínima, o que demonstra entrada de pressão compradora. Eu vou ficar de olho aqui. Segunda-feira, fechou, perdeu a mínima, aí sim ele sinaliza que ele pode iniciar uma tendência de baixa um pouco mais ampla. Então esse daí é o estudo do índice Bovespa, tá certo? Vou aproveitar aqui só para complementar aqui, Gustavo. Dá uma olhadinha no dólar futuro. Pessoal, rapidinho, ó, o índice futuro, gráfico de 15 minutos, para quem acompanha o intradiário, foi um dia um pouco mais neutro, tá? A gente teve aqui uma linha de suporte, posteriormente aqui uma linha de resistência. O mercado, depois que ele desenvolveu, foi agora no período da tarde que deu essa... Eu não consegui aproveitar toda a queda, a gente vendeu no 450 só. Andou um pouquinho aqui, mas enfim, não teve tanta possibilidade. Mas o mercado passou o período inteiro consolidado, chegou até quase 4 horas da tarde, onde a gente pensou que não ia ter mais movimentação, e foi lá e desenvolveu, tá? Só para analisar também aqui o dólar futuro, gráfico semanal do dólar. Gráfico semanal do dólar deixa um ponto importante. O que nós temos aqui? O mercado corrige até minha média, faz um aramezinho de alta, o corpo do candle totalmente dentro do corpo do candle anterior. E essa a semana passada, tá? E essa semana a gente confirma com um rompimento da máxima da semana anterior. Percebam que aqui é um padrão importante. Quando que ele fez esse outro padrão? Aqui, ó, candlezinho comprador, máxima acima da máxima, superou a máxima, o dólar entrou nesse cenário de alta, tá? Candlezinho comprador, pô, Danilo, superou, mas não foi uma semana positiva e não chegou a superar. Candle comprador em cima da média, superou, marca máxima aqui, semana que vem, acima de 980, dólar é comprador, ele tem espaço para buscar aqui a região de 4.100 pontos, tá? Gráfico diário do dólar. O gráfico diário do dólar, o que ele tem aqui? Ele tem aqui uma linha de tendência de baixa que o mercado deixou para trás, que era um viezinho de baixa aqui. Agora ele sinaliza um repiquezinho em cima dessa linha, fazendo aqui em cima da média de 21 períodos. Ele sobe, passa por esse período de correção e agora ele está querendo romper aqui. Tudo bem que ele está um pouquinho consolidado, esse cenário, tá? Mas ele está um pouquinho consolidado. Superação da máxima dessa semana, a superação da máxima dessa semana aqui pode levar o dólar a tentar um movimento um pouco mais amplo. Voltando aqui pra gente. Nossa. Opa, saúde. Nossa, pessoal, me perdoem. Desculpa. Sem problema. Desculpa. Sem problemas. Voltando aqui rapidinho, Gustavo. A gente teve na quarta-feira uma informação importante, desde lá a gente não se falou, né? Que a gente teve um aumento da taxa de juros, Boa. Essa alta do dólar aí, o que impacta? Estava precificado, não estava, esse aumento mais a banda inferior 0,25, a banda superior 0,50. Como que o mercado pode interpretar isso ou como que você vê isso?
Certo, eu vou te falar só os papéis para você já anotar aí que pediram bastante. Sula 11, GGBR e Pomo 4. Mas então, falando do dólar, pessoal, a gente tinha o principal acontecimento do ano, era essa primeira elevação na taxa de juros dos Estados Unidos. Acho que boa parte do mercado já esperava. Isso fez com que o real, não só o real, mas as principais moedas desvalorizassem ao longo do ano, frente ao dólar. O real valorizou um pouco mais, só perdeu para o peso argentino justamente pelo que aconteceu nessa semana, que acho com as eleições por lá, que eles soltaram o câmbio, mas o real é a segunda moeda que mais valorizou no ano, também por grande parte dos impactos domésticos que estão mostrando que o país realmente está deteriorando cada vez mais a situação econômica. Mas ainda assim, ao longo do próximo ano, a gente deve ver mais elevações nessa taxa de juros dos Estados Unidos. E como nada indica que a economia brasileira vai voltar aos trilhos já no ano que vem, ou pelo menos mostrar que já está tudo certo no ano que vem, a gente vai ver provavelmente um câmbio um pouco mais desvalorizado. A gente fez uma pesquisa aqui interna que a gente vai apresentar na semana que vem, que um único caso que a gente poderia falar, quer dizer, a gente pode até citar dois, que poderiam realmente trazer um alívio de curto prazo. Um seria agora em janeiro, se o Banco Central sinalizar que vai subir bem forte a taxa de juros. Isso pode trazer um curto prazo, o câmbio o real valorizar um pouco. Outro caso seria uma possibilidade de impeachment. O mercado lê que caso ocorresse um impeachment e o Temer assumisse, a bolsa iria para um patamar maior e o real valorizaria um pouco, bem mais, ficaria no patamar entre 3,50 e 4. Acho que essa é a resposta que foi a majoritária dos que responderam a nossa pesquisa, e depois abaixo de 3,50. Mas semana que vem a gente vai apresentar bastante para vocês, então prestem atenção no XP Connect. Mas é isso, Danilo. Acho que ano que vem não tem muito como fugir da desvalorização. Acho que mesmo que tenha o impeachment, mesmo que suba os juros, depois vai desvalorizando aos poucos. Acho que a gente vai caminhando cada vez mais para um patamar acima de 4 para o médio e longo prazo para 2016. A ver o que é interessante que a gente teve na reunião. Eles falaram que vai ser num ritmo gradual. O que significa isso? O mercado não está de acordo com o que eles estão projetando para o longo prazo de taxa de juros. Ou seja, toda reunião, os membros do Fed, eles têm que falar quanto que eles acham que deve estar a taxa de juros no final de 2016, dos próximos anos. E os membros do Fed estão botando uma taxa de juros maior do que o mercado está achando que realmente vai se concretizar. Na última reunião, se aproximou porque os membros do Fed diminuíram as projeções deles e falaram isso a parte de que vai ser mais gradual. Então, tudo leva a crer que vai ser um pouco mais demorada, digamos assim. Não vão subir de meio em meio, vão continuar subindo de 0,25 em 0,25, vão esperar com bastante cautela para ver os efeitos na economia. Então, isso diminui um pouco a potência, a força que faz com que o dólar valorize frente às outras moedas, porque não vai subir tão forte ou tão rapidamente os juros. Gradativamente, né? Para qual papel vamos agora? Você falou 3, né? Falei. GGBR igual, eu não vi o outro. Sula 11 pediram também. É igual, né? Tá. Então vamos começar aqui no gráfico com o papel da Sula 11. Por gentileza, eu gostaria de colocar um gráfico aqui. Pessoal, primeiramente, isso aqui é um gráfico semanal, tá? Primeiro, volta aqui, diário. O diário, sim, é um viés de baixa. O mercado fez um topo duplo aqui, perdeu o suporte, andou bem, tá? No gráfico diário, há uma possibilidade do ativo tentar buscar a região de 18,50, que é esse fundo, essa referência de topo, tá? Mas eu volto para o gráfico semanal, que é um gráfico um pouco mais longo, tá? Então, o que eu vejo aqui no gráfico semanal do papel de Sul América? A gente tem aqui, ó, uma movimentação direcional de alta, tá? O mercado fez aqui um dojizinho, dois dojis, perdeu, corrigiu até minha média, tá próximo à minha média. O diário me aponta para baixo, tá? O semanal ainda não sinalizou a exaustão do movimento de queda. Porém, é um papel que entra no radar, tá? Ele entra em um radar. Se montar aqui um candle, o quê? Um candle comprador no semanal, tá? Então, se ele me montar um candle comprador, um martelo, montar um engolfo, ou um doji,
ou seja lá qual for, que sinaliza uma exaustão desse movimento, pelo semanal, a gente pode tentar retomar o movimento de alta. Então é um papel que eu ficaria cauteloso. É venda de Sula? Errado eu não acho, tá? Porém, se perder aqui, ele pode andar até essa região dessa de 18,60, tá bom? Então, esse daí seria o nosso comentário sobre Sula. Voltando para um outro papel. Agora, GGBR, Gerdau. O que eu tenho? Opa, o que eu tenho de Gerdau aqui? Gerdau eu tenho uma região de suporte, tá? O papel hoje abriu em gap de baixa, tenta subir, tá quase fazendo um candle de penetração, é um fundo, tá? Porém ele não tá com força para subir. Eu ficaria de olho, se ele me informar que perder esse patamar de 4,75, perder o próximo ponto de parada dele ficaria aqui embaixo. Claro que ele sinalizou, segurou, e a superação desse topinho anterior na casa de R$5 pode tentar levar o ativo buscar esse patamar da minha média de 21 períodos. Tá? Então esse que seria o ponto que eu vou ficar de olho. E o último, Goal 4. Goal é o mesmo cenário que GGBR, tá? Goal cai. Tá? Eu vejo aqui que o mercado tem um cai, lateraliza. Se ele perder essa região de 8,35, a sinalização é que ele continue a desenvolver a sua movimentação direcional de queda. Então, cuidado, tá? O gráfico semanal de Goal tá tentando me fazer um doji bem pequeno. Tá? Vamos ver se ele supera a máxima dessa semana, se ele supera esse patamar para tentar buscar um 1,70, que é a média de 21 períodos. Tá bom? Gustavo, só para complementar Muito boa, aqui, Danilo. antes da gente passar pro... Pra voltar Antes pra da cá? gente passar pro resto do pessoal, Claro. eu só queria mostrar pro pessoal que a gente está lançando um curso na Infomoney, que é um curso de tape reading na prática, tá? Primeiro, deixa eu só tentar complementar o que a gente vai abordar. É um curso de tape reading e análise técnica, tá? Então, quem vai ministrar? Eu, o Kleber Rocha e o Alisson Correia. Todos nós ficamos o pregão inteiro no Blackboard da XP, na Arena do Investidor. Alisson é focado em dólar, Kleber é focado em índice. Só isso, só nesses dois ativos, totalmente focado em tape reading. A minha é análise técnica, na qual eu olho ação, índice, dólar, long and short, day trade, swing trade. E esporadicamente eu chamo operações em commodities também, tá? A gente vai fazer um curso agora no dia 20, 21 e 22, ok? De fevereiro. Vai ser um curso interessante. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? É um curso de tape reading na prática. É tape reading e análise técnica, tá? Então a gente vai explicar para vocês como que funciona. Eu faço muita leitura de dólar, todos os trades que eu faço em dólar, a gente está com desempenho do dia 9 de novembro até o fechamento de ontem, a gente está com mais de 430 pontos positivos no dólar, focado totalmente em análise técnica e tape reading. Então a gente vai mostrar para vocês como a gente vai fazer, como que a gente utiliza o tape reading e análise técnica. E pessoal, o que me chama mais atenção aqui, o que a gente deu muito foco, a gente contratou um profissional de mercado que ele é especialista em programação neurolinguística, tá? E a gente vai fazer um plano de trader para cada aluno, individual. Então a gente vai ter vários questionários para a gente poder coletar, a gente vai entregar uma cartilha no domingo também para vocês, um plano de trader com kit operacional para vocês saberem o quanto que vocês vão ficar expostos, quantos pontos eu posso buscar, qual que é o capital que eu vou definir, se eu sou casado, se eu não sou, se eu preciso do meu dinheiro agora, eu não preciso, se eu tenho uma folga a mais para poder operar. Então a gente está com um trabalho muito grande nessa PNL, tá? Então a gente fica o convite aqui para vocês, eu vou mandar o link aqui para quem tiver interesse, ou se não, é só entrar aqui, ó, www.xpeducação.com.br, tá? Vocês entram aqui, XP Educação, e tá aqui, ó, o primeiro curso Tape Reading na prática, tá? Então, fica o nosso convite. Se vocês não conhecem o nosso trabalho, antes de fecharem o curso, vem aqui para a Arena do Investidor com a gente. A gente vai ter as salas em breve bloqueadas. Então aproveitem esses últimos dias aí do ano, no início do ano que vem, para poder acompanhar um pouquinho do nosso trabalho e saber como que a gente utiliza. Fica o meu convite. Gustavo, com você. Uma pergunta aqui que fizeram, porque a gente está esgotando o nosso tempo, perguntaram qual seria um bom nome, né? Eu acho que um bom nome, tá difícil porque a gente teve um bom nome esse ano, mas a gente viu que na prática ele não conseguiu fazer muita coisa, grande parte porque a política travou. Então,
acho que que seria um nome neutro, né? Porque dos que estão falando que realmente poderiam, que são esses nomes mais ligados ao governo, vocês falaram Ciro Gomes, o Jacques Wagner, o Nelson Barbosa, esses nomes praticamente selariam uma mudança no rumo, voltando ao que estava sendo feito anteriormente. Já surgiram informações essa semana de que várias medidas mais parecidas com as que estavam sendo praticadas voltaram. Então, se for um nome desse estilo, pode ter certeza que o mercado vai reagir mais negativamente do que já está reagindo. Mas se for um nome que destoe muito, que nem o Joaquim Levy foi, um nome que ninguém estava esperando, mas que alguém que está batendo no governo, que nem o Meirelles poderia ser, mas que ou se não um combo, alguém que chegasse e falasse, eu tô chegando, mas eu também vou chegar trocando o presidente do Banco Central, vou chegar, talvez trocando até o planejamento, que é um absurdo, acho que muito difícil que aconteça isso, mas só uma guinada assim, muito forte para mostrar que realmente algo diferente vai acontecer. Acho que, então, muito difícil chegar a um nome assim que vai impactar muito forte, né? Trazer isso, mas não vou querer comprometer nenhum nome aqui, mas um nome hoje que eu li realmente seria uma diferença muito grande, que ele é presidente de uma instituição de ensino bem famosa aqui. Mas não vou querer comprometer esse nome. É isso aí então, Gustavo. Despedir agora, Danilo. Muito obrigado mais uma vez pela presença e por poder fazer aí o último fechamento de mercado sexta-feira do ano. Exatamente. Antes de eu me despedir de você, pessoal, 5h15 da tarde, eu, André Moraes, Bo Williams, juntamente com Thiago Salomão da Infomoney, nós iremos fazer o Visão Técnica ao vivo. Então fiquem ligados aí com a gente, daqui um pouquinho a gente vai entrar no ar. Eu, André e Bo, para comentar sobre o mercado com vocês. Gustavo, obrigado. Muito obrigado, por esse programa. Danilo. E até o ano que vem. Isso aí, obrigado a todos que estão assistindo aqui. Desculpa não dar tempo de responder realmente todas as perguntas, mas a gente tenta fazer o maior apanhado, mais rápido possível disso. Espero que a gente tenha ajudado, não só hoje, mas em todos os programas. A gente se vê em 2016. E para quem ainda não viu, para quem vai ver, que a força esteja com vocês. Até mais. Valeu!